Gênesis 28, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sob a sua cabeça, ou por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Irmãos, nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, de uma forma bem rápida, falando primeiro que Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Eu acho que a maioria do povo aqui conhece a história de Jacó e Esaú. Então Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele estava indo em direção a Padã Arã, a casa de Betuel, pai da mãe dele. A mãe dele própria havia dito para ele ir até lá e tomar uma das filhas de Labão como sua esposa. E então Jacó pegou os seus criados, os seus animais, os seus camelos e os animais e tudo que ele possuía, e pegou a estrada. Naquela época não tinha rodovia. Pegou a estrada em direção a Padã Arã. Irmãos, e a palavra de Deus diz que determinado momento, em um determinado lugar, ali nas regiões, por exemplo, de Berseba, de Harã, a palavra de Deus diz que Jacó, ele cansou da caminhada um pouco, e já estava anoitecendo. A Bíblia diz que o sol já estava se pondo, e era necessário que eles pousassem naquele lugar, e no outro dia de manhã, eles deveriam se colocar a caminho novamente, em direção ao território de Labão, que não ficava muito perto. E a Bíblia então diz que eles então acamparam naquele lugar, após o sol se pôr. Eles se acamparam. Por que será? Porque não era prudente eles continuarem a caminhada durante a noite, por causa de animais ferozes, animais peçonhentos, animais carnívoros, e todos os perigos que a noite poderia lhes proporcionar. Então a Bíblia Sagrada diz que Jacó disse: não, nós vamos parar por aqui, nós vamos levantar acampamento aqui, nós vamos fincar as nossas estacas por aqui, e nós vamos parar, vamos descansar, nós, as nossas famílias, e também
os nossos animais, e amanhã de manhã a gente vai se colocar a caminho de novo, os nossos servos e etc. E a Bíblia Sagrada então diz, a partir aí do versículo de número 11, e chegou a um lugar, onde passou a noite, porque o sol já era posto, e então Jacó, irmãos, ele toma uma pedra, ele não tinha nenhum travesseiro, ele não tinha nenhum colchão de mola, para ele dormir naquele lugar, ele deitou no próprio chão, ele pegou uma pedra, colocou a pedra para fazer aquela pedra de travesseiro, e a Bíblia Sagrada então diz que ali se deitou Jacó, com a cabeça sobre aquela pedra, para tirar um sono, uma soneca, e a Bíblia Sagrada diz que ele dormiu, e durante aquele sono que ele teve durante aquela noite, ele teve um sonho profético, um sonho da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada aqui no versículo 12 diz que Jacó, ele sonhou o seguinte: e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por essa ou por aquela escada, e eis que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele estava em cima dessa escada, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. E disse mais Deus a Jacó: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que eu tenha dito. Irmãos, de repente, Jacó acordou, e Jacó, irmãos, ele sentiu muito a presença de Deus naquele momento, não era para menos, após ter uma experiência maravilhosa daquela, Jacó, irmãos, ele foi tomado por algo de Deus naquele momento, ele foi tomado de algo espetacular naquele momento, e ele ficou assim tão transpassado da presença de Deus naquele momento, que a palavra de Deus diz assim, que acordado Jacó do seu sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu ao Senhor, e ele disse assim: quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Irmãos, e Jacó, ele ficou tão tomado pelo poder de Deus, que naquele momento, ele pegou uma pedra, ele derramou azeite sobre aquela pedra, e ele colocou aquela pedra ali naquele lugar, e ele então, olha bem o que diz a Bíblia Sagrada aqui, ó, tomou uma pedra, que tinha, a mesma pedra que tinha posto sobre cabeceira, como travesseiro, e a colocou em coluna, derramou azeite sobre ela, e chamou o nome daquele lugar Betel, que quer dizer casa de Deus, casa de Deus. Irmãos, vocês viram aqui a experiência de Jacó? Que experiência maravilhosa. Você também pode ter a mesma experiência na presença do Senhor nessa noite. É só você crer, é só você colocar a tua vida na presença do Senhor. Irmãos, eu gostaria de destacar aqui no versículo 20, o meu sermão aqui, ele está contido todinho aqui no versículo 20, sobre promessas de Deus na vida de Jacó. E essas promessas de Deus, elas podem também alcançar as nossas vidas, se nós crermos no poder de Deus, de todo o nosso coração. Quem crê nisso, diga amém. Deus fez essas promessas para Jacó, mas nós podemos tomar posse dessas promessas também.
Irmãos, a primeira promessa que Deus faz a Jacó aqui é a promessa da sua presença. Eis que estou contigo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aquele que serve a Deus, aquele que anda na presença de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, essa pessoa, ela desfruta da presença de Deus durante todos os momentos da sua vida. Esses dias atrás eu fui fazer uma visita, acho que foi eu e a minha esposa, a irmã Valdete, nós fomos fazer visita na casa de uma irmãzinha, e quando nós chegamos na casa, nós perguntamos para a irmã: é só a senhora que mora nessa casa? Ela disse assim: não, pastor, eu e Deus moramos nessa casa. Que bênção maravilhosa, né? Eu e Deus, e é uma realidade. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz lá nos Salmos, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então nós nunca estamos sozinhos, jamais nós estamos sozinhos. A presença de Deus é algo real na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma das promessas de Deus. A segunda promessa de Deus para Jacó está aí no versículo de número 15 também. Olha aí o que diz: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te guardarei por onde quer que fores. Então, irmão, aquele que vive na presença de Deus, aquele que anda na presença de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que vive em santidade na presença de Deus, desfruta da proteção de Deus na sua vida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Olha a presença de Deus, e olha agora a proteção, e os livra. Irmãos, nós desfrutamos do livramento de Deus. Quantos testemunhos eu tenho lido aqui na igreja, de livramentos de Deus, de proteção de Deus. Deus, irmãos, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra dos ataques do diabo, Ele nos livra das maldades dos homens. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91, praga alguma chegará à tua tenda, porque eu darei ordem aos meus anjos para que te guardem. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus nos guarda, Deus nos livra. Irmãos, vamos dar uma olhadinha no Salmo 121, o Salmo de número 121, versículos 3 e o versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 121, versículos 3 e o versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Olha que interessante aqui, ó: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Oh glória! Deus, irmãos, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos protege. Quem aqui já desfrutou da proteção de Deus? Levanta a mão. Deus te deu um grande livramento. Levanta a sua mão em nome de Jesus e aplauda a esse Jesus tremendo e maravilhoso. Graças a Deus. Então nós podemos desfrutar da presença de Deus e da proteção de Deus, dos livramentos de Deus. A outra bênção que Jacó também poderia desfrutar aqui, a outra bênção, a outra promessa, digo eu, a outra promessa de Deus para Jacó, corrigindo, né? E está também no versículo de número 15, é a direção de Deus. Veja bem: eis que estou contigo, presença, e te guardarei por onde quer que fores, proteção, e te farei tornar a esta terra, direção.
te farei voltar a esta terra. Irmãos queridos, direção de Deus, direção de Deus. Irmãos, aquele que serve a Deus, aquele que anda na presença de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, ele desfruta da direção de Deus em sua vida. Agora, aquele que não serve a Deus, não anda na presença de Deus, não anda em santidade na presença de Deus, não desfruta da sua direção. É por isso que só vive dando cabeçada. Segundo diz a Bíblia, vai de mal a pior, né? Vai se afundando cada vez mais. Por quê? Só toma decisões precipitadas, só toma decisões que não estão dentro do plano e da vontade de Deus. Então não dá certo mesmo, não dá certo mesmo. Então, queridos, a outra bênção que foi prometida para Jacó, mas nós também podemos tomar posse dela, desfrutar dela, é a direção de Deus. Irmãos, como é triste o homem que não anda na direção de Deus. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o fruto na estação própria. Ou seja, tem a direção de Deus. Tenha a direção de Deus. Irmão, não faça nada sem antes buscar a direção de Deus na sua vida. Não dê ouvidos para a direção de horóscopo, não dê ouvidos para a direção de cartomantes, não dê ouvidos para a direção de astros que estão aí no espaço, não dê ouvidos para a direção de mascotes, ou outras coisas que nós podemos imaginar aqui, amuletos, os mais variados que nós podemos imaginar, mas dê valor à direção de Deus. Precisa tomar uma direção, uma decisão, dobre os seus joelhos e busque a direção de Deus. Leia a Bíblia e busque a direção de Deus. Coloque a vida na presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus dará a direção, e o nome do Senhor Jesus será grandemente glorificado. Irmãos, e terminando essa palavra, nós vemos aqui ainda no versículo de número 15, olha bem o que diz o texto: e eis que estou contigo, presença de Deus, e te guardarei por onde quer que fores, proteção de Deus, e te farei tornar a esta terra, direção de Deus, porque te não deixarei. Isso, irmãos, é o que? Fidelidade de Deus. Não te deixarei até que haja feito o que tenho ou que te tenho dito. Não te deixarei. Fidelidade de Deus. Irmãos, o nosso Deus é fiel, sim ou não? Sim. Ele está conosco durante todos os momentos para nos abençoar. Amém. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a sua mão. Eu também tenho. Inclusive estão aqui, ó, dentro do meu envelope, para Deus cumprir as promessas dele na minha vida. Se você tem promessa de Deus, seja fiel a Ele, porque Ele é fiel para cumprir a promessa na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, o nosso Deus é fiel. Olha o que ele diz aqui para Jacó: não te deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. E é isso que Deus está falando para você nessa noite, amém? Ele não vai te deixar sem direção, Ele não vai te deixar desamparado, Ele não vai te deixar
haver navios. Não, a fidelidade dele não permite essas coisas. Ele é fiel e ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.